O preconceito possui mais raiz do que princípio. Essa é uma reflexão inteligível do filósofo italiano denominado como Nicolau Maquiavel. Ele que nasceu em meados de 1469 e veio a falecer em 1527. E ele que por meio dessa curta síntese, desse curto segmento, nos faz aproximar um pouco da teoria da hereditariedade. Uma vez que ele afirma que pensamentos ou até mesmo interpretações como intolerância e preconceito podem ser dadas de heranças à nossa família ou até mesmo adquiridas pelo nosso convívio, ou seja, o nosso ambiente no qual estamos inseridos, ou até mesmo a classe social em que a gente pertence. Além disso, Nicolau Maquiavel é considerado por muitos como o pai da moderna teoria política, uma vez que ele acreditava que o Estado forte era derivado de um governo eficaz. E esse governo eficaz, ele era qualificado por suas boas habilidades políticas. E as habilidades políticas eram designadas a partir da distinção e do asseguramento dos interesses políticos e dos interesses de poder. E essas habilidades políticas, elas eram dadas a um príncipe bondoso, a um príncipe caridoso, um príncipe corajoso e, sobretudo, um príncipe moral. Esse termo é meio amplo, ou seja, ele não é meio que parece. Maquiavel, ele não acreditava na moralidade de algum governante. Ele acreditava na busca dessa moral, ou seja, o príncipe ele deveria buscar essa moral acima de tudo, embora ele não fosse moral. Além de filósofo italiano, Maquiavel ele foi diplomata, patriota, realista e escritor. O termo patriota possui meras relações com a busca de maneiras e formas de erguer a Itália, da vista que a Itália não era a Itália que a gente conhece hoje. A Itália da época era uma Itália que estava passando pelo período de transição da Idade Média e da Idade Moderna. O termo realista possui relação com a busca do entendimento, a busca da compreensão e até mesmo a busca da explicação, de explicar como o governo realmente era e não como ele deveria ser. Ou seja, o cara era top, o cara era muito pé no chão. Monarquia absolutista. A monarquia absolutista basicamente é quando o rei possui o poder absoluto, ou seja, esse poder ele é independente ou até mesmo superior a de qualquer outro órgão. E essa característica de ser independente ou superior a de qualquer outro órgão é a principal característica que diferencia a monarquia absolutista da monarquia constitucionalista. Uma vez a monarquia constitucionalista, ela é resumida basicamente em uma frase: o rei manda, mas não governa. O rei ele é comandado por regras e normas encontradas na Constituição. Essa Constituição sendo ela escrita ou não escrita. E ela também é redigida pelo Parlamento. Parlamento este que possui o posse total do Poder Legislativo. Por vias e regras, poderíamos também associar as teorias defendidas por Nicolau Maquiavel com as teorias defendidas pelo Platão. No capítulo 7 da República está designado o mito da caverna. O mito da caverna consiste basicamente em um homem que sai da caverna, ele percebe que está solto, sai da caverna, porque nessa caverna tinha um buraco, possibilitava a entrada da luz, e nessa caverna tinha um caminho, uma rota comercial que passava artesãos, e a luz batia nesses artesãos, refletia a sombra lá na parede do interior da caverna, e os prisioneiros que estavam dentro dessa caverna acreditavam que aquela sombra era a própria realidade. Um certo dia, como eu falei, quando este cara saiu dessa caverna, ele descobriu uma outra realidade, a realidade real. Ele, surpreso, ele decidiu voltar para avisar os prisioneiros que acreditavam naquela realidade. Seus amigos de caverna, seus companheiros de cativeiro, não acreditaram nas suas teses e decidiram então matá-lo. E segundo Platão, essa pessoa que conseguiu sair da caverna estava designada a governar um povo de certa região. Comparando com as teses defendidas por Nicolau Maquiavel, esse governante seria o soberano da Itália. Além disso, para Nicolau Maquiavel, não existia um governo dito bom ou um governo dito mal, uma vez que essa distinção ela era avaliada conforme as intenções do governante. Se as intenções do governante forem boas, o governo vai ser dito bom. Se as intenções do governante forem más, forem de tal forma consideradas egoístas, o governo será dito mal. Da mesma maneira, ele também associou isso com a distinção, com a diferença da monarquia com a república. Para Maquiavel, não existia uma certa avaliação no que tange a natureza positiva para uma ou a natureza negativa para outra. E essa avaliação era feita conforme o método e a finalidade que o soberano, ou seja, o rei, conduziria seu povo. E essa avaliação de Maquiavel foi um dos principais tópicos defendido por ele em um livro. O livro denominado como O Príncipe. O Príncipe, que foi escrito por ele em 1513. Porém, a sua primeira edição só foi publicada em 1532. Ou seja,
5 anos após sua morte. E nesse livro, Maquiavel, ele relatou as condições necessárias para Lourenço de Médici. Calma aí, não é o Médici que governou o Brasil na ditadura de 64, de 1969 a 1974. Não é ele. Esse Lourenço de Médici seria o soberano da Itália. E nesse livro, Maquiavel, ele relatou as condições necessárias para Lourenço de Médici, que seria o soberano, para ele reinar, conquistar e manter o seu poderio. Mas também a obra O Príncipe, ele relatou especialmente as preocupações, ou seja, o tremor que ele estava com o momento histórico que a Itália estava passando. Já que naquela época a Itália estava sendo alvo de invasões, intrigas diplomáticas ou até mesmo a falta de unidade nacional. Ou você não se lembra que a principal diferença que distingue tanto a Idade Média da Idade Moderna é que na Idade Média o poder se encontrava fragmentado tanto na mão da Igreja Católica quanto na mão dos senhores feudais, aqueles suzeranos de cada feudo. Por outro lado, na Idade Moderna, o poder encontrava-se centralizado, uma vez que esse poder estava na mão do rei, fazendo assim com que seja chamado de monarquia absolutista, tão defendida por nosso amigo Maquiavel.